Capítulo 14. A unção para a cura. Existe uma unção para a cura. Jesus disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres." Lucas 4:18. Atos 10:38 também se refere à unção de Jesus para curar. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Depois de eu ter sido salvo e passei a ter o Espírito Santo habitando dentro de mim, conseguia levar as pessoas à salvação. Não possuía ainda o batismo no Espírito Santo, nem sabia a respeito. Eu mesmo tinha sido curado por meio de agir à altura das promessas de Deus e não através de receber as ministrações de uma pessoa que tinha unção. Receber a minha cura através da leitura desses versículos bíblicos. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11:23, Almeida Revista e Atualizada. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24. Ensinei às pessoas aquilo que aprendera, que podemos ser curados mediante a fé e a oração. Nada sabia a respeito de ministrar com uma unção para a cura, embora soubesse a respeito de pregar com a unção. Quando orava em favor da cura das pessoas, nunca sentia coisa alguma, nada saía de mim para dentro delas. Os pentecostais com os quais comecei a conviver conheciam uma profundidade no Espírito Santo que me era desconhecida e tinham a expectativa de acontecer alguma coisa sobrenatural. Quando acontecia, alguém recebia a cura, mas de outra forma, não sabiam ensinar as pessoas a crer em Deus e a receber pela fé somente. Simplesmente continuei administrando pela fé, baseando a cura nas promessas da palavra de Deus e conseguindo a cura para as pessoas numa base regular. Smith Wigglesworth disse: há uma qualidade na fé em Deus que o leva a passar por cima de 1 milhão de pessoas simplesmente para chegar até aquele que crê. Mesmo depois de ter sido batizado no Espírito Santo, não tinha consciência de ter nenhuma unção para ministrar a cura. Ministrando as pessoas mediante a fé e a oração, impondo nelas as mãos pela fé. Continuei durante cerca de 2 anos após meu batismo no Espírito Santo, antes de sentir consciência de uma unção ou transferência de poder que às vezes saía de mim e passava para outras pessoas. Podemos ter consciência de um fluxo de unção, porque o Espírito Santo, a vida de Deus, está em nós e pode ser ministrado aos outros. É questão de quanta fé temos. Pouca fé, poucos resultados. Mais fé, mais resultados. Acho que é por isso que eu obtinha mais resultados do que muitos pastores pentecostais, até mesmo antes de ter sido batizado no Espírito Santo. Qualquer crente, leigo ou pregador, pode impor as mãos nos enfermos, porque a cura lhes pertence. Foi comprada para eles no Calvário. Estamos autorizados a orar. Não precisamos de nenhuma inspiração especial. Já temos ordens no sentido de orarmos pelos enfermos. A Bíblia diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, o 17 e o 18. De Sartre, as pessoas hoje em dia podem crer na palavra e ser curadas de qualquer coisa, sem nenhuma manifestação especial dos dons milagrosos de Deus para o ministério, nem dos dons do Espírito Santo. Há, por outro lado, pessoas que estão ungidas com a unção da cura. Como Jesus ministrava a cura? Note que Jesus ministrava a cura com uma unção de poder para a cura. Podemos aprender algo a respeito daquela unção para curar, ao lermos Marcos 5, a história da mulher que sofria de uma hemorragia. Marcos 5, do 25 ao 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e saiu do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente
Virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então, era atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Quando a mulher tocou em Jesus, saiu o poder dele. O poder passou de Jesus para ela. Houve uma transferência de poder. O que fez com que aquele poder passasse de Jesus para ela? A fé que ela tinha. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5,34. Vemos um trecho semelhante no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. Mateus 14, do 34 ao 36. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na hora das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Embora não esteja registrado que o poder saía de Jesus, está fortemente inferido, porque sabemos o que aconteceu em Marcos 5. Agora examinemos Lucas 6. Lucas 6, 17 e 19. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Esse poder que saía de Jesus não somente curava as pessoas das suas enfermidades, mas, segundo a Bíblia diz, curava as dos espíritos imundos. Era poder para curar. Isso soa semelhante à linguagem usada nos Atos dos Apóstolos. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aqui também vemos as pessoas sendo curadas das enfermidades e sendo libertas dos maus espíritos. A Bíblia diz que na boca de 2 ou 3 testemunhas será estabelecido todo o assunto. Esses textos bíblicos nos ensinam alguma coisa a respeito disso. Primeiro, podemos ser ungidos com poder para curar, conforme a vontade de Deus, mas não podemos ungir a nós mesmos. Se pudéssemos, todos seríamos ungidos. Deus unge algumas pessoas para curar, assim como unge outras pessoas para pregar, ensinar e ocupar vários cargos. Note que não podemos ungir uns aos outros. A Bíblia diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré, e Deus operou milagres especiais pelas mãos de Paulo. A unção para a cura é o poder de Deus. Trata-se do mesmo Espírito, mas de uma unção diferente. Dá uma sensação diferente. A melhor maneira de descrevê-la é compará-la com um casaco. Se o tamanho 32 for certo para você, você caberia dentro do tamanho 40. Mas não lhe serviria bem. Você poderia até mesmo vestir um tamanho 48, mas em você nem pareceria ser um casaco. Às vezes, quando a unção vem sobre mim, dá a sensação de eu estar usando um casaco. É como se alguém tivesse colocado um casaco sobre meus ombros. Posteriormente, depois de eu ter ministrado, sinto que levanta de cima de mim, como se fosse um fardo. Dá a impressão de sair voando. Não podemos continuar a ministrar a cura às pessoas da mesma maneira depois de a unção se ter levamos, portanto. Digo às pessoas: pois bem, a Bíblia continua sendo a verdade, louvado seja Deus. Não vou lhe contar mentiras. Não poderei continuar a minha unção hoje, pois a unção se foi. Mas digo-lhes alguma coisa: a fé na palavra de Deus sempre funciona. Eu mesmo fui curado assim. Ministrarei a vocês assim, pela fé, se vocês quiserem, a imposição das mãos. Podemos ministrar às pessoas pela fé sem qualquer unção especial. Vi pessoas curadas de câncer incuráveis e de outras enfermidades, apenas sentada lá atrás no auditório. Creem na palavra pregada e creram em Deus. Não sentiam nada de específico, simplesmente liberaram a sua fé e, como sempre, Deus atendeu de conformidade com essa fé. Os médicos prognosticaram que certa
certas pessoas dessas morreria dentro de um mês. Já se passaram 4 meses e o paciente ainda está com vida. Os médicos não conseguem achar um mínimo sinal do câncer. Foi curado exclusivamente pela fé. Por outro lado, nos mesmos cultos, o Espírito de Deus tem atuado sobre mim de modo repentino e fiz coisas que nem sequer sabia que estava fazendo. Ministrando com aquela unção, podemos ficar tão profundamente envolvidos que nem sabemos o que está acontecendo em derredor, porque passamos para a dimensão do Espírito. Ministro das duas maneiras, mas agora mesmo estamos estudando como ministrar a unção e debaixo dela. Segundo, esse poder não é somente uma materialidade celestial, é uma substância tangível. Tangível significa perceptível ao toque, passível de ser tocada. Forçosamente, é tangível, porque Jesus ficou sabendo no momento em que o poder fluiu dele. Tinha consciência de um fluxo para fora. Forçosamente é tangível, porque a mulher com a hemorragia tinha consciência de receber o poder. Havia uma transmissão de poder entre uma pessoa e outra. A mulher não tocou na pessoa de Jesus, pois ele disse: "Quem me tocou nas vestes?" Os discípulos responderam: "Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou?" Marcos 5,31. Não se pode imaginar quantas pessoas tocaram nas suas vestes. Lemos no versículo 27 que a mulher veio por detrás dele, por entre a multidão. Isso significa que as pessoas estavam fazendo pressão de todos os lados, todas apertadas umas contra as outras. Mesmo assim, esse poder não fluiu para todos eles, somente fluía para aquela mulher. Terceiro, o poder curador pode ser transmitido, fluirá de uma pessoa para outra, principalmente através do toque, como no caso da imposição das mãos. Vimos em Lucas 6,19 que todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. A unção para a cura. Como o poder para curar é armazenado? Outra maneira da unção para curar ser transmitida de uma pessoa para outra é mediante a aplicação de um pano ou lencinho ao corpo do enfermo. Precisamos tomar consciência de que esse poder para curar é capaz de ser armazenado em pano, como no caso das vestes de Jesus e nos lenços de Paulo, conforme já notamos em Atos 19:12. Parece que as vestes de Jesus tinham absorvido aquela unção e que fluiu para aquela mulher quando ela tocou nelas. Parece que assim aconteceu no caso de Paulo, quando impôs as mãos naqueles lenços. A unção que recebera fluiu para dentro daqueles panos que se tornaram baterias de armazenamento, por assim dizer, daquela unção ou poder. Depois, ao serem colocados os panos nos enfermos, as enfermidades se afastaram deles e os espíritos malignos saíam deles. Foi Deus, no entanto, quem fez tudo isso. Deus ungiu Jesus de Nazaré e Deus operou milagres especiais pelas mãos de Paulo. Jesus disse a respeito do seu próprio ministério: "O Pai que permanece em mim faz as suas obras." João 14:10. Aquele mesmo poder levou a efeito os mesmos resultados no ministério de Paulo, quando aqueles panos eram colocados nos enfermos. Desenvolveremos um pouco esta consideração. Frequentemente, em nosso pensamento estreito, não deixamos que Deus faça tudo aquilo que Ele quer fazer, porque imaginamos que as coisas precisam ser feitas de determinada maneira. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que demônios ou diabos sempre precisam ser discernidos e então expulsos. Mas os demônios não foram discernidos e expulsos nos textos bíblicos que acabamos de estudar, não é verdade? Não aconteceu em nenhum desses dois casos, mas as pessoas não deixaram de serem libertas. Às vezes é assim que acontece. Pessoas chegam até mim na fila da cura e dizem: "Acho que talvez eu tenha um demônio." Respondo: "Que diferença faz? O mesmo poder que expulsa as enfermidades expulsará os demônios. Esse poder entrou em você quando orei. Esqueça-se do demônio e vá adiante pela fé. Você já está liberto." É esse o problema. As pessoas seguem seus próprios pensamentos ao invés de seguirem a Bíblia. Logicamente, se você estiver atuando pela fé sem a unção para a cura, precisará mesmo falar a palavra. Mas nada está escrito em Lucas 6 a respeito de Jesus falar alguma palavra. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Versículos 18 e 19.
Isto significa que todos aqueles com doenças e também aqueles com espíritos malignos foram curados. No meu próprio ministério, vi um sem número de alcoólatras curados, sem eu ter sabido que nenhum deles era alcoólatra. Na realidade, alguns deles nem sequer pediram oração pelo alcoolismo deles quando entraram na fila da cura. Era a cura física que pediam, afinal de contas, quem bebe demais fica com o fígado comprometido e com úlceras. Não tenho a mínima dúvida na minha mente que o alcoolismo é um demônio. Um número muito grande de pessoas me tem dito: Irmão Haig, quando vocês impôs as mãos sobre mim, entrou em mim aquela unção e fui liberto do alcoolismo. Um testemunho desse tipo foi dado por um homem que fora um oficial do exército dos Estados Unidos. Tinha passado por 3 hospitais do governo e por outros 3 hospitais particulares. Fiz os tratamentos contra o alcoolismo, ele me disse, e saí bebendo. Era um homem de quase 60 anos de idade. Falou: lembrei-me de quando estava com 13 anos de idade, quando então conheci o Senhor. Ainda me lembrava da parábola do filho pródigo e me coloquei de joelhos orando assim: querido Senhor, estou voltando para casa, assim como o filho pródigo nos tempos antigos, e peço o teu perdão. Falou: sei que o Senhor me aceitou de volta. Senti paz de espírito. Para mim, a sensação era de um peso de 1 tonelada ter sido tirado de cima do meu peito. Mas meu corpo continuou amarrado por aquele demônio do álcool. Não consegui largar mão da bebida. Um amigo dele o convidou para uma das nossas campanhas e ele foi. Fazia anos que não frequentava nenhuma igreja e não compreendia o que acontecia no culto quando as pessoas erguiam as mãos e oravam com um só, em voz alta. A igreja que ele frequentava na juventude era quieta e tradicional. Contou-me posteriormente. Então você formou aquela fila para a cura divina e quase todas as pessoas em que você impôs as mãos caíam no chão. Isso me assustou. Falei ao meu amigo: pois bem, vou lá para a frente e pois preciso desesperadamente de ajuda, mas não vou cair como os demais. Contou-me. A primeira coisa de que me lembro depois disso é que estava me levantando do chão. Nem sequer me lembro de ter caído. 2 coisas notáveis me aconteceram. Primeiro, quando você impôs as mãos sobre mim, alguma coisa como eletricidade passou por mim. O calor se estendeu à totalidade da minha pessoa. Foi uma grandiosa experiência espiritual. Levou-me a amá-lo mais. Em segundo lugar, aquele demônio do álcool que me deixara amarrado durante todos aqueles anos partiu. Nunca mais bebi outra gota, nem sequer cheguei a desejar mais um gole, graças a Deus pelo seu poder, pela unção. Curados e libertos. Pessoas com todos os tipos de atividade demoníaca, pessoas que tinham ficado envolvidas com o espiritismo e com o ocultismo, com todos os tipos de manifestações demoníacas, têm sido libertas da mesma maneira depois de virem para a frente a fim de receberem a cura. Nem sequer estavam pensando na libertação. Certa pessoa me disse: vim por causa dos distúrbios gástricos e queria a cura. Não somente fiquei curada, mas depois de entrar em mim aquele poder, nunca mais ouvi batidas na parede durante a noite. Nunca mais fiquei ouvindo vozes. Cessou-se toda a atividade daquele tipo. Louvado seja Deus, porque foram curadas de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Lucas 6,18. Há, pois, um poder que é maior do que o poder do diabo. Há um poder maior do que aquele da doença e da enfermidade. É o poder de Deus. Como funciona esse poder? Jesus é ungido com aquele poder, mas como iremos transmitir aquela unção a outra pessoa? A unção se manifesta de várias maneiras. John D. Lake a comparou com a eletricidade. Disse: a eletricidade é o poder de Deus na dimensão natural, mas o poder do Espírito Santo é o poder de Deus na dimensão espiritual. A eletricidade flui, não é verdade? Há, pois, uma semelhança, porque esse poder sobrenatural também flui. Depois de os homens descobrirem a eletricidade, tinham de aprender as regras e as leis que a governavam. Finalmente aprenderam como levar a eletricidade a fluir. Aprenderam que não é uma coisa qualquer, nem sequer um tipo qualquer de metal que conduz a eletricidade. E aprendi pela experiência que não é toda matéria ou substância que consegue conduzir o poder de Deus. Já vimos nas escrituras que aquela unção pode fluir diretamente para dentro de panos, assim como no caso das vestes de Jesus e dos lenços de Paulo. Embora o papel contenha alguns dos mesmos ingredientes, nunca consegui levar aquela unção a entrar no papel, no couro, nem em qualquer outra substância, mas entra fluindo no pano. Por quê?
Não sei. Da mesma forma, não sei porque nem todos os materiais, nem sequer todos os metais conduzem à eletricidade, mas não conduzem mesmo. Podemos dizer, no entanto, que o poder do Espírito Santo flui de Jesus para a mulher que estava com hemorragia. Podemos usar a terminologia bíblica e dizer que o poder do Espírito Santo flui como água, pois o próprio Jesus disse, João 7, do 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem pensa a respeito da sede e de beber está pensando em água. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do íntimo do ser, fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Naqueles tempos passados, Jesus não poderia ter mencionado a eletricidade como uma ilustração, pois ela não era conhecida. As pessoas não teriam entendido as suas palavras. Conheciam, no entanto, a água e como ela flui. Um poder transferível. O Espírito Santo, no entanto, flui como a eletricidade ou a água. Pode fluir de uma pessoa para outra. Logo, esse poder da cura, não somente é uma substância tangível e uma materialidade celestial, esse poder é transmissível ou transferível. Pode ser transmitido de uma pessoa para outra ou transferido de uma pessoa através de outra. Parece claro que Jesus fez assim quando ele chamou seus 12 discípulos e lhes deu poder. Mateus 10:1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A palavra de Deus diz em João 3,34 que Jesus tinha um espírito sem medida, de modo que quando ele enviou os 12, ele lhes deu poder. Onde ele obteve esse poder? Vimos em Atos 10,38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Frequentemente, mesmo no ministério, alguma coisa é transferida de uma pessoa para outra. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 34 que Josué tinha o mesmo espírito de sabedoria que Moisés tinha, porque este lhe tinha imposto as mãos. Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Parece claro que parte da unção que Moisés recebera com sabedoria e poder espirituais foram transferidos para Josué mediante a imposição das mãos, pois o poder de Deus é transferível. Lucas 10:19. Jesus disse aos 70: Eis aí vos deis autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A palavra grega, que aqui é traduzida por autoridade, também significa poder. Mas seja qual for a tradução preferida, Jesus está enviando os discípulos para realizarem as mesmas obras que ele mesmo realizara. Ele curava os enfermos e expulsava os demônios pelo poder de Deus. Seus discípulos iriam fazer essas coisas mediante seu poder humano? Não. Pois, se tivesse aquela capacidade, já estariam pondo em prática. Jesus deu autoridade e poder aos seus discípulos para saírem com a missão de curar e libertar as pessoas. Em Marcos 9, vemos que nas suas viagens descobriram alguém que, sem ter recebido o poder de Jesus, estava expulsando os demônios pela fé. Proibiram-no de fazer assim e voltaram para relatar a Jesus esse caso. Jesus disse, no entanto: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Marcos 9:39. Aquele homem estava expulsando os demônios em nome de Jesus, sem sequer conhecê-lo. Para Jesus, ele era um estranho. Jesus não o conhecia, nem o tinha chamado. Não dissera: Eu te autorizo, eu te dou o poder. O homem tinha estado em algumas das campanhas de Jesus e tinha fé suficiente para expulsar demônios. Note que ele expulsava pela fé. Quando os discípulos ministravam, eles o faziam com a unção. Podemos produzir os mesmos resultados pela fé que produzimos mediante a unção. Não vale a pena haver discussão e divisões a respeito. Algumas pessoas que ministram sob a unção nada sabem a respeito da fé. Foi esse um dos problemas principais que tivemos nos dias do grande reavivamento de cura divina nos Estados Unidos, de 1947 a 1958. Quase todos os evangelistas da cura divina estavam ministrando sob a unção,
mas alguns deles sabiam bem pouco a respeito da Bíblia. Faziam algumas das declarações mais tolas que já ouvi no tocante à Bíblia. A maioria dos pastores envolvidos nesse movimento pertencia à organização Voz da Cura Divina. Sempre tínhamos uma convenção no Dia de Ações de Graças. Durante nossa convenção na Filadélfia, em 1954, falei a alguns dos irmãos: depois de todos aqueles elementos terem deixado a obra, ainda estarei lá fora ministrando entre o povo. Todos se foram, menos um ou dois entre nós, e ainda estou ministrando. Por quê? Porque percebi a diferença entre ministrar sobre a unção e ministrar pela fé, e ministro das duas maneiras. Mas os próprios pregadores ficaram enfermos um após outro. Eram homens que tinham sido poderosamente usados por Deus para fazerem coisas maravilhosas, mas somente ministravam sob a unção. Alguns deles foram conversar comigo depois de ficarem doentes. Certo homem disse: essa unção, esse dom ou ministério que tenho, funciona em favor de outras pessoas, mas não funciona para mim. A unção sempre está presente para ministrar a outras pessoas. Por que não funciona para mim? Perguntou. Falei: Deus não deu o ministério de apóstolo para ministrar ao próprio apóstolo. Ele o deu para ministrar ao corpo de Cristo. Você terá de receber sua cura como os demais entre nós, pela fé, senão terá de passar sem a cura. Olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Nesse caso, respondeu: acho que terei de passar sem, porque nada sei a respeito da fé. Falei: você deveria ter escutado quando alguns entre nós, que sabemos mesmo a respeito da fé, estávamos pregando e ensinando. Estou pensando em outro desses homens. Certa noite, trouxeram ao culto deles 5 adultos de uma escola para os surdos mudos. Todos os 5 ficaram curados imediatamente. Impus as mãos numa senhora cega e imediatamente seus olhos foram abertos. Outra mulher foi levada para lá numa maca. O médico a desenganara e falara que morreria. Foi curada instantaneamente. Apesar disso, o pregador não tinha o mínimo conhecimento da Bíblia, no tocante à fé, e pouquíssimo no tocante à cura. Certa noite, quase caí da cadeira quando ouvi uma declaração que o pobre coitado fez, e depois ficou doente. A unção vinha sobre ele, e ele ministrava nessa unção. E algumas das coisas mais maravilhosas que se pudesse imaginar aconteciam, e então a unção levantava voo. A unção não permanece sobre as pessoas numa manifestação incessante, senão ficariam fisicamente esgotados. Ninguém aguentaria. É como pegar num fio elétrico ligado. Não é possível ficar segurando para sempre. Jamais tive sobre mim uma unção tão forte que fiquei vibrando. Fiquei fisicamente sacudido debaixo dela. Até mesmo meus olhos pularam nos soquetes. Já recebi uma unção tão forte que nem sequer conseguia ver os ouvintes. Pensavam que eu estava olhando diretamente para eles, mas eu nem sequer tinha consciência da presença deles, porque tinha passado para essa outra dimensão. Obtenho mais resultados quanto passo para lá, mas não aguento por muito tempo. Meu corpo continua sendo mortal e não consigo aguentar. Às vezes, preciso dizer ao Senhor: Senhor, desliga essa unção, desliga mesmo, não aguento mais, não portar mais. Há algum tempo, estávamos jantando com colegas no ministério e conversávamos a respeito da unção para a cura. O evangelista disse: no decurso dos anos, sempre ia entrando e saindo, costurando no tocante à unção para a cura. Nem sempre possuía aquela unção, mas em tempos mais recentes, ela voltou a mim. Às vezes estou sentado aqui na sala à noite, conversando com minha esposa, e quando me levanto na cadeira, na hora de ir para a cama e entro no dormitório, é como se tivesse entrado num quarto cheio de glória. Ela me cobre inteiramente. É quase demais para mim. É a unção para curar. Preciso dizer: Senhor, desliga, não aguento mais. Sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Fisicamente, simplesmente não aguentamos. Jesus tinha um espírito sem medida. Se eu receber uma medida um pouco grande demais, não conseguirei aguentar. O espírito sem medida. A razão por que Jesus podia ter o espírito sem medida é porque seu corpo não era mortal. Sim, ele podia ser tentado em todas as coisas, assim como nós o somos, porque ele realmente era humano. Era, porém, como Adão era antes de pecar. Adão podia ser tentado, mas em pecar, seu corpo não era nem mortal nem imortal. Por outro lado, Adão precisava suportar aquele corpo humano por meio da alimentação. Se o corpo de Adão fosse mortal, teria sido sujeito à morte. Mas Adão originalmente não estava sujeito à morte. A palavra de Deus diz que a morte nos afeta quando pecamos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. A morte não passou à humanidade a não ser depois de Adão ter pecado. Foi por isso que não era possível que Jesus fosse morto antes dele ter sido feito pecado em nosso lugar. Jesus disse: Ninguém atira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João 10:18. Certa vez, uma multidão irada estava para precipitá-lo do cume de um monte em Nazaré, a fim de matá-lo. Mas ele passou pelo meio deles e retirou-se. Lucas 4, do 29 ao 30. Depois, porém, no jardim do Getsêmani, quando ele tomou sobre sua natureza espiritual os nossos pecados e doenças, seu corpo se tornou mortal e tornou-se possível matá-lo. Durante todo o seu ministério terrestre, Jesus tinha o Espírito Santo sem medida. Imagine só, Jesus tinha o Espírito sem medida e o Espírito podia fluir por ele sem perturbá-lo nem afetá-lo. Voltemos à ilustração que o Dr. Lake ofereceu, dizendo que a eletricidade é o poder de Deus na dimensão natural. Fisicamente, podemos aguentar um pequeno choque elétrico e às vezes um pouco de eletricidade estática. Nós o sentimos e nos afastamos. Não afeta o nosso corpo. Se, porém, agarrarmos uma lâmpada elétrica em curto-circuito e aquela potência nos atinge, pulamos e gritamos. Não podemos ficar segurando aquela lâmpada. Na realidade, até mesmo 110 volts pode nos matar em determinadas circunstâncias. E se passarmos para uma voltagem maior, ela poderá nos fritar o couro. Consigo aguentar apenas determinada quantidade de unção e não a suporto por muito tempo. Às vezes, tenho a sensação de estar para cair. Parece que minhas pernas estão sumindo de debaixo de mim. Minhas mãos formigam. Às vezes, meu corpo inteiro formiga. Às vezes, a unção nas palmas das minhas mãos arde como fogo. Quando o Senhor apareceu a mim, naquela primeira visão, em 2 de setembro de 1950, naquele reavivamento em acampamento em Rockwell, Texas, ele tocou nas palmas das minhas mãos com o dedo da sua mão direita, e elas começaram a arder como se houvesse ali um carvão em brasa. Não era mero calor, era a sensação de queimadura. Durante 3 dias e 3 noites, minhas mãos ardiam ao ponto de eu esfregar juntas, procurando obter algum alívio. O que havia de especial nessa unção foi a dimensão adicional. É a mesma unção, mas em medida diferente. Trata-se do mesmo Espírito Santo. Existem muitos espíritos no mundo, mas são espíritos demoníacos. Não nos interessamos por eles, nem temos medo deles, porque temos autoridade sobre eles. Jesus nos deixou saber que se aquela unção nos deixar, devemos jejuar e orar até que ela volte. Se, pois, a unção fica mais fraca, jejua um pouco e ora um pouco mais, e ela voltará com toda a sua força. Uma unção especial. Ele disse: Ajoelhe-se diante de mim, e ajoelhei-me diante dele. Ele impôs a mão na minha cabeça e disse: Chamei-te e te ungi, e te dei uma unção especial para ministrar aos enfermos. Em seguida falou: Levanta-te e fica de pé. Você compreende que essa não é a única maneira de ministrar a cura aos enfermos. Respondi: Sei disso. Já há muitos anos que o faço de vários modos. E conversávamos a respeito dos modos diferentes. Em seguida, ele me disse: Essa unção não funcionará a não ser que você conte às pessoas exatamente aquilo que lhe falei. Por que ele desejaria que eu fizesse assim? Há um princípio envolvido nisso. Já o notamos na história da mulher com hemorragia. Note o que Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te curou. A fé tem algo que ver com a cura. Alguns dirão: Ora, pensava que são aquele poder que saindo dele a curou. Sim, às vezes é assim, mas é a nossa fé que nos cura. Como a mulher obteve fé? Por qual razão ele teria fé nela? Ou melhor, ela teria fé nele ou na unção com a qual ele estava ungido? Está escrito em Marcos 5, 27 a 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Jesus me disse: Essa unção não funcionará com você, a não ser que você conte ao povo exatamente o que eu disse a você, porque ele quer que eu conte aos leitores ou ouvintes isso, para vocês crerem nisso. Falou: Conte às pessoas exatamente aquilo que eu lhe disse. Isso quer dizer: conte-lhes que você me viu, conte-lhes que eu falei com você, conte-lhes que coloquei o dedo da minha mão direita na palma de cada uma das suas mãos, conte-lhes que a unção para a cura está nas suas mãos.
o senso de humor de Jesus. E então ele sorriu. Ainda o vejo como ele sorriu e disse: no tocante à unção nas minhas mãos, a unção não está nos seus pés, não mandei você impor os pés em ninguém. A unção não está na sua cabeça, não mandei você impor a cabeça em ninguém. A unção está nas suas mãos. E ele deu uma risadinha ao falar assim. Creio que ele tem um senso de humor. Você não acha? Sei que sim. Conte-lhes que eu lhe mandei dizer-lhes que se crerem naquilo, se crerem que você tem a unção, e se aceitarem a unção, aquele poder fluirá das suas mãos para o corpo deles, e expulsará sua enfermidade ou sua doença, ou levará a efeito uma cura naquelas pessoas. Notem que dessa vez ele se referiu àquele poder ao invés de chamá-lo de unção. Comecei a ministrar com aquela unção em janeiro de 1952. Estava realizando uma campanha em Port Arthur, estado de Texas. Naqueles dias, depois de ter pregado e feito o apelo, enviava as pessoas interessadas à sala de oração para receberem a salvação, ao passo que formava as demais numa fila de oração para receberem a cura divina e a plenitude do Espírito Santo. Ficava numa cadeira na plataforma e impunha as mãos sobre elas enquanto passavam na minha frente. Gastava tempo com cada pessoa, falando com elas individualmente. Naqueles dias, tínhamos entre 25 e 50 pessoas por noite nas filas de oração, de modo que tínhamos tempo suficiente para isso. Certa noite, estava sentado na cadeira ministrando quando, de repente, uma unção mais forte veio sobre mim. Podemos ter mais unção ou menos unção para ministrar a cura, para pregar ou para ocupar algum cargo. Aqui estamos falando a respeito de ministrar. A unção pessoal. Todo crente nascido de novo e cheio do Espírito tem dentro dele alguma medida e unção do Espírito Santo, conforme diz João 2,27. Mas essa unção pessoal nunca será aumentada. Não há nas Escrituras que indique que podemos ter uma dupla porção da nossa unção pessoal. Sem dúvida, Eliseu tinha uma dupla porção daquilo que Elias tinha, mas aquela era uma unção para ministrar. Enquanto estava sentado naquela cadeira, tive a sensação de alguém ter jogado algo sobre mim. Sentia-o com a totalidade do meu ser. Era como se alguém tivesse jogado um manto sobre os meus ombros. Vibrava por todas as partes da minha pessoa. No íntimo do meu espírito, sabia disso. Sabia também que não duraria por muito tempo, porque eu não aguentaria fisicamente por muito tempo, de modo que pulei da plataforma e passei correndo pelas pessoas na fila da cura, tocando-as na testa de passagem. Fiquei tão assoberbado pelo Espírito que, posteriormente, foi necessário o pastor me contar o que fizera. Lembrava-me de ter começado a correr, mas não via nada, apesar de meus olhos terem ficado abertos. É difícil descrever as coisas espirituais. A unção comum. Toda pessoa tocada por mim caiu sob poder. Como pastor, só desfrutara de acontecimentos assim uma ou duas vezes. De repente, aquela unção cessou de pairar sobre mim. Olhei em derredor e vi toda aquela gente caída no chão. Voltei à plataforma e sentei-me. E tratei do restante da fila da cura divina com a unção comum, conforme a chamo. Posteriormente, o pastor me contou que eu impusera as mãos em 34 pessoas. Falou: cerca de 17 delas vieram para a frente a fim de receber o Espírito Santo. E aí ficaram deitadas no chão, falando em línguas. A maioria são membros da minha igreja. Isso me deixa atônito. Nunca vi coisa semelhante. Porque alguns eram buscadores crônicos, havia anos que estavam buscando o Espírito Santo. Nada de semelhante ocorreu de novo até setembro de 1954, quando preguei nos 3 cultos dominicais na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, em San José, na Califórnia. No fim do culto da manhã, ao despedir a congregação, falei: voltem de tarde, vamos impor as mãos para os crentes receberem a plenitude do Espírito Santo e para os enfermos serem curados. Naquela tarde, mandamos as pessoas que queriam a plenitude do Espírito Santo ficarem de um lado e as que queriam a cura formarem fila separada. O pastor e um amigo no ministério estavam ministrando juntamente comigo. No momento em que comecei a passar pela fila, veio sobre mim a unção. De novo, era como se alguém tivesse passado por mim correndo e jogado uma capa sobre mim. Sentia em todo o corpo. Sabia de novo que a unção não duraria por muito tempo, porque eu não poderia aguentá-la fisicamente. Por isso comecei a correr e a tocar nas pessoas com o dedo. Nem parei para tocar nelas com as mãos. Fiquei arrebatado naquela glória e me contaram por mim caiu. Em seguida aquela unção, se não podemos ter aguentado mais. Aquela unção mais forte veio sobre mim 4 vezes nos últimos 20 anos. Em setembro de 1970, quando minha esposa e eu estávamos no estado de Nova York,
o Senhor me ordenou ao voltar para Tulsa e realizar um seminário. Nossos escritórios naqueles tempos ficavam no antigo prédio de escritórios do irmão T. L. Osborne, em Norte Utica. Lá dentro tínhamos uma capela pequena com 300 assentos e ali realizávamos seminário de vez em quando. O Senhor me mandou realizar um seminário de cura divina à noite e um seminário de oração de manhã, em 11 a 18 de outubro de 1970. Ele disse: ensine sobre a oração intercessória. Aquelas mensagens foram posteriormente transformadas em livro, O Cristão que Intercede. Aquela unção mais forte. O Senhor me disse o que eu tinha de ensinar em cada culto. Chegando à noite da quarta-feira, ele disse: fale sobre os ministérios e as unções especiais. Relate sua experiência daquilo que lhe falei há 20 anos, quando aparecia a você. Em seguida, impõe as mãos nas pessoas. E quando você lhes impor as mãos, aquela unção mais forte, que já veio sobre você 4 vezes nesses últimos 20 anos, virá para permanecer. Será um novo início para você. Entenda, você nunca realizou aquilo que deveria ter realizado no Ministério da Cura. A partir de então, sempre fiquei correndo, procurando acompanhar o ritmo daquilo que Deus está fazendo. Gasto todo o meu tempo e esforço na tentativa de acompanhar a velocidade dele. 6 semanas antes daquele seminário de 1970, tive uma visão de pessoas caídas no chão em toda a parte da frente daquele auditório pequeno, bem como lá na plataforma. Sabia o que aconteceria, mas não contei a viva alma. Não queria ser acusado de ter causado tal coisa, nem de a ter influenciado de alguma maneira. Quando comecei a impor as mãos nas pessoas, durante aquele seminário, começaram a cair por todos os lugares. A unção sobre mim era forte. Depois de ministrar naquela noite, fiquei cambaleando como um bêbado. Não podia entrar no meu automóvel sem ajuda e muito menos dirigi-lo para casa. Foi necessário alguém dirigir o carro e me ajudar a sair dele ao chegar em casa. Colocaram-me numa grande cadeira reclinável e levei mais 2 horas para voltar ao normal, ao ponto de poder levantar-me da cadeira e andar. Essa é uma das razões por que me afasto da multidão nas cruzadas da cura divina. Parece que a unção desce até minhas pernas e se firma ali e fico sem poder andar. Além disso, quando ministro com aquela unção, digo às pessoas: não falem comigo. Isso porque se eu voltar à dimensão natural, mental, perderei a unção. Quero, portanto, que as pessoas toquem, nem façam coisa alguma, desce de volta à dimensão espiritual. Quero ser deixados a sós ali com Deus. Minha esposa e as pessoas que trabalham comigo nas cruzadas me contam a respeito de coisas que acontecem na fila da cura divina, sem eu ter notado. Isso não quer dizer que fico inconsciente. Às vezes acontecem coisas divertidas e começam a rir, mas se eu tivesse consciência disso e risse também, poderia perder a unção e voltaria para a dimensão natural. Sempre tenho certa medida daquela unção, sempre. E posso começar a falar a respeito e ela então se manifesta em grau menor ou maior. Frequentemente as palmas das minhas mãos começarão a arder. Posso fazer a unção vir sobre mim mais fortemente por meio de fazer certas coisas. Um pouco de jejum, um pouco mais de oração, esperar um pouco mais até ganhar uma resposta de Deus. Embora nem sempre tenha tempo para isso. E assim passa outro pensamento. Descobri que quando tenho uma unção mais forte, sempre acontece mais curas instantâneas. Já tive muito sucesso no passado e continuo tendo ao ministrar aos cancerosos, mas só umas poucas pessoas no decurso de um período de anos foram curadas instantaneamente. Embora aquele poder flua para dentro das pessoas e elas o recebam, a cura nem sempre ocorre instantaneamente. Às vezes, passavam-se 3 ou até mesmo 10 dias antes de sentirem a diferença, mas aquele poder acabou expulsando o câncer do corpo delas. A maioria das curas é paulatina, baseada em suas condições. 1. O grau de poder de cura que é administrado. 2. O grau de fé que põe em ação o poder administrado. Não importa o grande poder da minha unção. Se não tiver fé para acionar aquele poder, não haverá cura. Podemos comprovar esse fato ao examinar Provérbios 4. Provérbios 4, do 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Se você tiver uma boa Bíblia de referências,
notará uma pequena cifra ou letra ao lado da palavra saúde. A nota marginal indicará que no hebraico original, a palavra traduzida saúde representa a palavra remédio. Em outras palavras, Deus está dizendo: minhas palavras são remédio para o seu corpo. Você conhece algum remédio que cura mediante uma dose única? Ninguém conhece. Você não pode tampouco tomar uma única dose da palavra. Sei que está escrito que ele enviou a sua palavra e o sarou. Mas ele também disse: as minhas palavras são remédio. Explorando a dimensão espiritual. Desde a primeira noite em aquela unção veio sobre mim para permanecer, o potencial estava presente o tempo todo. Nunca, porém, tive outra vez aquela unção tão fortemente nesses últimos 13 anos. Uma ou outra vez recebi uma unção quase tão forte assim, mas naquela ocasião custou-me 2 horas para voltar ao estado natural. Não sei se você já teve alguma experiência no espírito ou não, mas eu já tive muitas e posso falar-lhe com a mais perfeita sinceridade. Quando vem aquela unção, quase ficamos com medo do ponto de vista natural, porque temos medo de não podermos voltar. Em agosto de 1982, a unção veio tão fortemente sobre mim na igreja de Fred Price, no centro cristão Crenshaw, em Inglewood, na Califórnia, que não conseguia falar uma única palavra em inglês. Não havia modo de voltar ao estado normal. Durante aquela experiência, pensava incessantemente: não conseguirei voltar, fui tão longe que não poderei voltar. O que você quer dizer com voltar? Algumas pessoas me perguntam. Sei exatamente o que aconteceu com Enoque. Foi tão longe na dimensão do espírito que não lhe era possível voltar. Quero voltar de modo que não vou tão longe naquela outra dimensão. Hoje estamos explorando a dimensão do espírito, aprendendo algumas coisas que deveríamos ter sabido ontem. Nos tempos modernos, os homens têm explorado o espaço exterior. Da primeira vez, no entanto, não chegaram até a Lua. Dificilmente saíram um pouco além da força da gravidade para atingir aquela outra dimensão nas tentativas iniciais. Por quê? Porque não sabia o que existia lá. Não conhecia as regras e as leis que governam o espaço exterior. Não sabia o que conseguiriam voltar ou não. Por isso, de início quase nem saíram e olharam em derredor e depois saíram um pouquinho mais de cada vez. Finalmente, fizeram a viagem inteira para a Lua e andaram sobre ela. Creio que existe um paralelo aqui, porque Daniel há muitos anos profetizou a respeito desses últimos dias. Escreveu: muitos correrão de para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. A ciência realmente se multiplicou. Alguns entre nós já penetramos um pouco nas periferias do Espírito, mas não vamos muito longe. As pessoas ficam batizadas com o Espírito Santo, falam em outras línguas e pensam: é a derradeira experiência. Não, não é assim, de jeito nenhum. Existem astronautas, homens e mulheres. Nós vamos realizar façanhas na dimensão do Espírito, enquanto eles realizam façanhas lá no espaço. Deste lugar, o Centro Rema de Treinamento Bíblico, vamos enviar homens do Espírito e mulheres do Espírito.